Vamos ficar todos de pé, também em reverência à palavra do Senhor, e vamos ler o Salmo 133. Eu lerei, os irmãos acompanham. Talvez a sua versão seja um tanto divergente, um pouco diferente, então eu lerei, os irmãos acompanham o texto bíblico. A melhor arma da igreja, quero falar sobre isso. A melhor arma da igreja é a união, irmãos. É a união. Vamos falar um pouco sobre isso. A união como a melhor e maior arma da igreja. Salmo 133. E diz assim a palavra do Senhor: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por este momento tão aguardado, esperado, quando ansiamos por ouvir a tua voz, quando ansiamos por sermos, ó Deus, ministrados por ti, pelo teu Santo Espírito. Faça isso, Senhor. Nós queremos, ó Deus, te dizer: seja bem-vindo, Espírito. Trabalha em nós, restaura a nossa vida, restaura a nossa comunhão, fala a cada coração, Senhor, nos dias difíceis que estamos enfrentando, tempos de guerras, tempos, Senhor, de tanta incerteza, de tantos embates, em todas as áreas, Senhor, da nossa sociedade. Nós te pedimos, ajuda a nossa vida e a tua igreja, Senhor, a andar em comunhão, a nos unir, a somar forças, para vencermos, Pai, as batalhas que ainda temos que enfrentar, pois sabemos que os dias são maus e o dia do Senhor se aproxima. Então precisamos de Ti, da Tua graça e orientação. Então orienta-nos, dirige-nos e estabelece em nós o Teu querer. É a nossa oração, em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Podem sentar, meus irmãos, por favor. Como já disse até mesmo nessa palavra de oração inicial, o mundo, irmãos, está em pé de guerra. São guerras em todas as áreas: guerra política, guerra militar, guerra contra terrorismo, guerra até mesmo nas instituições de governo, em pé de guerra. Nós temos visto isso aflorando dia após dia. Guerra entre poderes paralelos, terror na nossa cidade sendo implantado. Hoje mesmo, pela manhã, uma irmã da nossa igreja estava dando um culto em ações de graça, pelo Senhor ter livrado ela da morte na Avenida Brasil, no dia de ontem, quando a polícia, trocando tiro com bandidos, e uma jovem inocente foi morta por uma bala perdida, e o carro dessa menina estava na frente do dela, e um carro de polícia fez barreira entre o dela e o carro dos bandidos, que estavam trocando tiro com a polícia, e Deus livrou ela da morte, e ela pôde ver o corpo estendido no chão da pessoa que foi alvejada. Então nós estamos vivendo um tempo terrível, um tempo de guerra, mas há também uma guerra contra a igreja do Senhor. A igreja tem sido alvo. Em alguns países essa guerra é declarada. Em alguns países é proibido pregar o Evangelho, e aqueles que ousarem fazê-lo serão presos, serão torturados, e muitos estão sendo mortos por causa da pregação do Evangelho. Mas há outros países que essa perseguição e essa guerra é velada. Ela se dá no campo cultural, ela se dá no campo político. São leis que são estabelecidas, que são preparadas, sabe, nas câmaras, nos plenários, para tentar de alguma forma frear o avanço, para tentar de alguma forma tirar da igreja o seu direito de prosseguir pregando o Evangelho da verdade.
pregando a palavra do Senhor como ela é, sem refutar, sem negociar, sem se acovardar. E muitos já estão sofrendo na sua própria pele a perseguição, ainda que seja velada. E diante disto, irmãos, a união da igreja nunca se fez tão necessária, tão importante. Nós precisamos muito colocar em prática o salmo que acabamos de ler, o Salmo 133. Muito mais do que cantar, muito mais do que trazer em forma de poesia, nós precisamos viver isso. Salmo 133, o salmo da unidade do povo de Deus. Sabe que este é um problema antigo, que já afetava a igreja primitiva. Por exemplo, a igreja de Corinto tinha sérios problemas de comunhão, de unidade. Paulo prega sobre isso, Paulo ensina sobre isso e admoesta a igreja de Éfeso, de Romanos, de Roma, melhor dizendo, também tinha esse tipo de problemas. Então, antenado com o seu tempo, o apóstolo Paulo, ele faz um apelo à igreja em Éfeso. Lá no livro, na carta de Paulo a Éfeso, capítulo 14, aos Efésios, capítulo 4, melhor dizendo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 1 ao 6. Vem comigo no texto, por favor, e vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios 4, versículo 1 ao 6. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Queridos, há quem pense que esta união proposta pelo apóstolo, ela é apenas espiritual. Ou seja, como igreja, como povo de Deus, nós estamos ligados apenas uns aos outros em espírito. Então, não há necessidade de nós estarmos juntos. Nós podemos ficar separados. Cada um pode ficar no seu lar, cada um pode ficar nas suas demandas, nos seus negócios, nos seus afazeres, mas em espírito nós estamos ligados. Então, é uma igreja virtual. Hoje, muita gente quer cultuar e servir a Deus virtualmente, como se fosse possível abrir mão disso aqui, ó, corpo a corpo, tete a tete, olho no olho, mãos dadas para cantar, mãos dadas para orar, para abençoar um ao outro. Não é possível ser igreja desta forma. Paulo fala, queridos, claramente de uma união, sabe, de uma ação, de um esforço para caminhar juntos, para estarmos unidos. Nós precisamos entender que esta união não é uma ação apenas de Deus. Essa união, ela não independe, sabe, de nós. Ao contrário, ela também depende de nós. Nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos fazer a nossa parte para andarmos juntos, para estarmos unidos, como a palavra do Senhor assim nos ensina. Então Paulo vai falar de esforço, Paulo vai falar de empenho pessoal de cada membro do corpo de Cristo, cada um fazendo a sua parte para manter a confissão de fé e trabalhar por isso. Então a nossa comunhão, ela é trabalhada, a nossa comunhão requer esforço, sim. Às vezes sair de casa num dia de chuva,
Às vezes, sabe, um dia que você está sem carro e o Uber não vem, e você vem, ou você chama um, aí cancela, e você fica na aflição, e vai dar o horário do culto, isso dá um estresse na gente, mas é o teu esforço, aleluia, é o teu empenho, trabalhando por esta comunhão. Então nós precisamos entender que essa unidade, ela não é algo mágico, que Deus só que realiza, não, nós trabalhamos por ela, nós nos empenhamos por ela. Então não podemos aceitar, por exemplo, um clima pesado entre nós. Nós não podemos aceitar nesta unidade, irmãos, contenda. Nós não podemos aceitar nesta unidade divisão. Nós não podemos aceitar nesta unidade egoísmo, egocentrismo, altivez, suficiência de alguém que nunca pede uma oração, que nunca pede um conselho, que nunca pede uma ajuda a ninguém, porque se acha autossuficiente. Nesta unidade não cabe autossuficiência, nesta unidade não cabe orgulho. Nós temos que, dizimar do nosso meio todo espírito de contendas, todo espírito de divisão. Nós não podemos achar que é normal. Todo lugar é assim, todo lugar tem divisão, todo lugar tem contenda, todo lugar tem partidarismo, e na igreja não vai ter? Não, este é o lugar em que nós devemos somar forças e estarmos unidos na mesma fé e no mesmo amor, meus irmãos. Paulo nos admoesta a nos esforçarmos, requer esforço sim, humildade, se esforçar com humildade, se esforçar com mansidão, com paciência. Às vezes, irmãos, a nossa unidade requer paciência, porque nem todo mundo é como a gente, nem todo mundo compreende a gente, nem todo mundo anda com a gente, assim com tranquilidade. Tem gente que tem dificuldade sim, tem uns que são mais difíceis, tem uns que é mais carne de pescoço, tem uns que são mais carne de pescoço. E aí como é que você vai caminhar junto? É com paciência, é com longanimidade, é com a mesma proposta que o Senhor tem caminhado com você até aqui, que o Senhor tem te assistido até aqui. Afinal de contas, as misericórdias do Senhor, irmãos, são a causa de nós não sermos consumidos. Quer uma pessoa mais difícil do que eu e você? E Deus tem nos suportado em amor, tem nos amado como ninguém jamais nos amou. Aleluia, glória a Deus. Então, nós precisamos entender que a nossa sobrevivência espiritual depende desta santa comunhão. A nossa sobrevivência, sim. Tenta sobreviver espiritualmente isolado do corpo de Cristo. Tenta viver, a parte da comunhão. Tenta viver longe da mesa do Senhor. Você se torna uma anomalia. Você se torna uma pessoa difícil. Você se torna uma pessoa horrível. E você se torna uma pessoa vulnerável aos ataques do inimigo. Então, quem se coloca em rota de colisão, irmãos, e contenda no corpo de Cristo, antes de depor contra a igreja do Senhor, ele acaba depondo contra si mesmo. Isso é você jogar contra você mesmo, porque você se fragiliza, você se torna muito vulnerável aos ataques de Satanás. E não pensa você que ele pega leve, não, ele pega pesado. Mas quando você está na comunhão, quando você está em unidade, quando você está fortalecido, querido, a Bíblia diz, Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Quando estamos unidos, irmãos, somos fortes e vencemos o maligno, aleluia. E nenhuma arma forjada do inimigo contra nós pode prevalecer. Mas se estivermos isolados, fica mais fácil, ficamos mais vulneráveis, sim. Portanto, quem se coloca em rota de colisão contra o corpo, ele depõe contra si mesmo. Ele se põe em situação de fragilidade espiritual.
ele fica espiritualmente frágil, ele fica, mais vulnerável, ele fica mais fraco, ele não tem forças para enfrentar os seus próprios limites, as suas próprias debilidades, porque ele não consegue beber da fonte que é o Senhor, e a graça do Senhor que é derramada sobre o corpo, que é a igreja do Senhor, ele não usufrui, porque ele está sozinho. Ele perde a cobertura do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor é derramado sobre a igreja. Os dons espirituais são dados no meio da igreja para a edificação do corpo, e ele perde bênçãos inefáveis. O salmista deixa claro que é sobre a comunhão dos santos que o Senhor ordena a sua bênção, irmãos. Não é sobre a divisão, não é sobre partidarismo, não é sobre egoísta, não é sobre isolamento, pessoas que se isolam. Não existe ilha no corpo de Cristo, não existe ilha no corpo de Cristo. Somos um corpo, somos uma família, somos o povo de Deus, o povo separado, o povo escolhido do Senhor. Aleluias. Então, para desfrutar das bênçãos desta santa comunhão, é preciso ter fé. Mas espera aí, pastor, para estar na igreja tem que ter fé também? Sim, é preciso ter fé. Fé de que, irmãos, é na comunhão que a bênção do Senhor é derramada, é na comunhão que a vida do Senhor, é estabelecida. É preciso ter fé, e é preciso crer que esta união, ela é uma obra de Deus. Foi Deus que nos uniu, amém? Foi Deus que nos uniu, irmãos, foi o Senhor. Você não buscou isso, você não queria isso, o Espírito do Senhor te trouxe, aleluia, e te inseriu, e te plantou nesta igreja, e hoje você faz parte de um corpo, porque o Senhor fez esta boa obra. Louvado seja Deus, seja grato a Deus pela igreja, e por você fazer parte desta santa comunhão. É Ele quem promove, Ele é o elo principal desta comunhão, irmãos. E Jesus, Ele orou ao Pai, pedindo exatamente isso. O que nós vivemos hoje é fruto de oração, muito mais do que dos nossos pais, muito mais do que dos nossos avós, muito mais do que dos nossos amigos, ou de irmãos piedosos que oraram por nós. O primeiro a orar ao Pai por nós foi o próprio Senhor Jesus. João, capítulo 17, o verso 20 ao 21, vem comigo no texto, por favor. João, capítulo 17, verso 20 e o 21, nós vemos a oração do Senhor pela nossa comunhão. Aleluias, que coisa gloriosa. E Jesus diz assim, lá em João 17, verso 20: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Aleluia. Era Cristo orando por mim e por você, era Cristo clamando pelo nosso, pela nossa conversão, era Cristo clamando pela nossa comunhão. Se estamos aqui, é fruto de oração, e da principal oração, a oração de Jesus. Aleluia. Ele orou ao Pai pedindo isso. Em suma, irmãos, a nossa união revela Cristo ao mundo. Que coisa gloriosa. Tem gente que não dá valor a isso, tem gente que despreza isso, tem crente que passa meses sem tomar a ceia do Senhor, irmãos, e ele acha normal. Queridos, essa comunhão revela Cristo. Cristo está sendo revelado aqui esta noite, Cristo está sendo mostrado aqui esta noite. Cristo se faz presente nesta santa comunhão, Ele está aqui entre nós, aleluia, na pessoa do Espírito Santo.
Pois Ele nos diz na sua palavra: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. E nesta comunhão Ele se revela ao mundo, Ele mostra ao mundo o seu amor, Ele mostra ao mundo a sua graça, a sua bondade e a sua misericórdia, como foi cantado aqui esta noite. Então, se você quer ser abençoado, se você quer crescer espiritualmente, se você quer frutificar, se você tem sede de Deus, se você tem vontade de ganhar almas para o Senhor, se você quer ganhar a sua casa, a sua família, seus amigos para o Senhor, invista na união com Ele e na união com os santos, queridos. Quer você ser uma bênção? Invista nesta santa comunhão, trabalhe por ela, dê o teu melhor, faça o sacrifício que você tiver que fazer, mas não abra mão da santa comunhão entre os santos. Amém, queridos? Saiba que onde há união, irmãos, os obstáculos, os problemas são superados. Amém? Tem muita gente perecendo com os seus problemas pessoais, perecendo diante dos problemas familiares. Tem pessoas que estão tendo a sua casa sendo dizimada, estão vendo a sua casa ser dizimada, os seus filhos serem arrastados, sabe, para a lama, para a dissolução, sendo levados para uma vida dissoluta, porque deixou de investir nesta comunhão. Então, muitas bênçãos são alcançadas e muitos obstáculos e problemas são superados. O inimigo é derrotado quando a igreja se une e a igreja prossegue triunfante, fazendo a obra, servindo ao Senhor com alegria, e muitas vidas são alcançadas para o reino de Deus. Eu creio, irmãos, que é nesta santa comunhão que muitos vão ser transformados. Através desta proposta de você estar unido ao corpo de Cristo, a sua casa verá a glória do Senhor, através da sua vida e da sua disposição de estar unido ao corpo de Cristo, que é a igreja. Voltando então ao Salmo 133, o verso 2, o salmista fala do óleo derramado sobre a cabeça de Arão. Por que ele não falou de um óleo derramado sobre a cabeça de Moisés? Por que não é sobre a cabeça de Josué? Ou do próprio salmista Davi, que compôs o salmo? Queridos, porque este óleo ele era símbolo da unção para o serviço sacerdotal. Esse óleo que Davi fala aqui é o óleo usado para a consagração dos sacerdotes. Simbolizava também a purificação dos mesmos, para servir ao povo na presença de Deus. Então eles eram consagrados, ungidos para o serviço de Deus. Apocalipse capítulo 6, verso 1 nos diz o seguinte: e o Senhor nos fez reis e sacerdotes para Deus. O Senhor nos fez reis e sacerdotes para Deus. Cada um de nós, irmãos, temos uma missão sacerdotal. Cada um de nós fomos chamados para sermos sacerdotes e sacerdotisas do Senhor. É a palavra do Senhor que nos afirma isso. Então eu aprendo aqui uma verdade espiritual. Para exercermos o nosso sacerdócio em Cristo, para nós sermos instrumentos do Senhor, para levarmos vida, porque isso é exercício do sacerdócio, levar vidas ao Senhor, seja pela pregação da palavra, seja pela intercessão, seja pela oração. Nós precisamos do óleo da unção, precisamos. Não há como você exercer bem o teu sacerdócio sem o óleo de Deus, sem o óleo do Senhor sobre a sua vida. E este óleo vem da verdadeira comunhão. Entenda isso. Não há como você alcançar essa graça, não há como você alcançar essa unção se você se isola do corpo, se você quer andar sozinho,
se você quer andar segundo os seus preceitos, se você ignora uma liderança espiritual que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Então, nesta santa comunhão, o Espírito Santo, ele é derramado, entenda isso, a fim de sermos ungidos, a fim de sermos fortalecidos, a fim de sermos purificados, porque o óleo da unção também tinha um símbolo de purificação do sacerdote, para que ele pudesse exercer o sacerdócio em santidade diante do Senhor. O que eu quero te dizer com isso, querido? Nesta santa comunhão, eu e você somos santificados, aleluia. O Espírito Santo do Senhor, que nos santifica, trabalha no meio da comunhão do seu povo, na unidade do seu povo, e esta noite Ele está aqui para santificar você, para santificar a tua vida, para purificar teu coração, a tua mente, e você sair daqui hoje transformado, santificado, para o louvor e para a glória do Senhor nosso Deus. É na nossa comunhão que a santificação acontece. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quem não crê nisso, irmãos, quem não se empenha por isso, está no lugar errado. Está no lugar errado. Entenda isso. Não é na igreja que você vai ter carreira solo. Como eu disse, não existe ilha no corpo de Cristo. Então, quando alguém começa a criticar, pense nisso. Quando alguém começa a falar mal da igreja, quando alguém começa a falar mal da liderança, quando alguém começa a semear discórdia no meio do povo de Deus, criando panelinhas, criando partidarismo, divisão, na porta da igreja, nas esquinas, ou mesmo em sua casa, esta pessoa está, se desqualificando, sendo desqualificada para servir a igreja na presença de Deus. Ela se desqualifica para pregar o Evangelho, para servir ao Senhor e servir aos santos. Ela perde a autoridade para interceder até mesmo pela sua casa, porque a bênção do Senhor é desviada, porque está faltando comunhão, está faltando unidade, está faltando submissão a uma liderança. Em suma, perde a unção e acumula culpas sobre si, torna-se uma árvore estéril, que não dá fruto, que não frutifica para Deus. Então, queridos, nós temos que ter consciência e entender que além do óleo da unção, que unge, que purifica e que renova a nossa vida, o salmista vai usar um segundo símbolo. E que símbolo é esse? O símbolo do orvalho. Lá no verso de número 3, ele diz que a unidade dos santos, a nossa comunhão, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. O orvalho de Hermon. O que é o orvalho, irmãos? São gotículas de água que caem sobre a terra a noite toda, até a última hora da manhã, até o amanhecer do dia. E isso na Palestina, naqueles dias, e até hoje, é algo assim, estrondoso, maravilhoso, porque era uma terra árida, seca, mas quando o orvalho que caía no monte, descia, ele vinha quase que como uma cachoeira, e ele banhava as planícies da Palestina, uma terra árida, seca, que agora começava, a frutificar, as plantas começavam a surgir, a germinar, e agora, uma terra seca, árida, tinha vida, e frutificava para o Senhor. Queridos, essas gotículas se transformavam em verdadeiras cachoeiras, que inundavam as planícies, que circulavam ali, que circuncidavam o monte. Em suma, trazendo isso para a realidade da igreja, trazendo isso para a nossa realidade,
Nós temos que entender que na união da igreja, o orvalho do Espírito Santo é derramado. O orvalho de Deus cai sobre a sua igreja. O orvalho do Senhor está sendo derramado esta noite sobre nós. Seja sensível, seja que você tenha os seus olhos espirituais abertos para entender que ainda que você esteja vivendo um momento de aridez na sua vida pessoal, na sua vida financeira, na sua saúde, na sua vida familiar, saiba que o orvalho do Senhor está aqui para inundar a tua vida, para, regar o seu coração e transformar toda e qualquer situação árida em um lugar de vida, em um lugar de fertilidade, em um lugar de vitória. Louvado seja o nome do nosso Deus. E isso, irmãos, a fim de que você possa frutificar para Deus, mesmo em tempo árido, mesmo em tempo difícil, no momento de dor, no momento de incerteza, de aflições, de ameaças que estão batendo à sua porta, o orvalho do Senhor te fará frutificar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Independente das circunstâncias, do momento difícil que você está vivendo, a unção do Senhor está sobre você, e você ainda vai dar fruto, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Então, queridos, nós temos que entender, e lembre-se disso, segundo a palavra do Senhor, no reino de Deus há mais coisas que nos unem, irmãos, do que nos divide. Não é difícil andarmos juntos na casa do Senhor, amém? Não é difícil, porque há mais coisas que nos unem do que nos divide. Há mais, situações que nos agradam, que nos abençoam, que nos edificam, do que nos aborrece. E a palavra do Senhor fala sobre isso. Um só Senhor, temos um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só Espírito, uma mesma missão, que é pregar o Evangelho, que é anunciar Cristo a esse mundo. Então são coisas infindas que nos unem. Então deixemos de lado, irmãos, as nossas diferenças. Temos diferenças? Temos. Eu reconheço que eu não sou fácil, eu sou difícil. Minha esposa que o diga, 34 anos, vivendo comigo, né? A Poliana estava falando ali, é verdade. Não toma jeito não. Mas é verdade mesmo. Ela acompanha, né? As nossas dificuldades. Somos difíceis? Somos, irmãos. Às vezes não sabemos compreender o outro. Às vezes temos dificuldade de caminhar mais uma milha. Às vezes temos dificuldade até mesmo de liberar um perdão, de compreender, né, um momento difícil que o outro está atravessando. Mas nós temos que entender que para que nós alcancemos a graça e o favor do Senhor, nós temos que abandonar, toda e qualquer diferença. Temos que abandonar as intrigas e investir na comunhão. Fale para o teu irmão, para a pessoa que está do teu lado, vamos investir nesta santa comunhão. Fala para ele, vamos investir nesta santa comunhão. Amém, meus irmãos? Vamos investir, porque é nessa comunhão que o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Aleluia, glória a Deus. Você quer viver a vida de Deus? Você quer que a vida de Deus bata no teu peito? Você quer viver as bênçãos inefáveis do Senhor? Invista nesta santa comunhão, invista nela, em nome do Senhor. Afinal, o salmista ressalta que é gratificante, é abençoadora, é purificadora esta santa união. Lá no verso 1, ele diz: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Aleluia, como é bom, não tem preço, irmãos, a nossa comunhão. A união, ela é um ato dinâmico. A união da igreja é um ato contínuo, é uma vivência diária. Isso é construído no dia a dia, no andar junto, mês a mês, ano a ano, 31 anos unidos, pregando o Evangelho em Santa Cruz. Isso é construído, isso é dinâmico, isso é contínuo. Amém? Então,
nós temos que entender que é como no casamento, como eu falei, né? É construído a relação, ano após ano, você vai compreendendo o outro melhor, você vai entendendo as razões, as dificuldades do outro, como o outro gosta que você se comporte em algumas situações, né? A comida preferida, a roupa, a cor, né? O perfume, é construído, é um dia a dia, e na nossa comunhão, irmãos, não é diferente. Então, como no casamento, a união no corpo de Cristo, ela é também uma questão de decisão, porque andar junto é uma questão de decisão. Eu decidi me casar, amém? Eu decidi, eu não fui obrigado a casar com a Márcia, eu tomei uma decisão, eu falei, não, ela é a mulher de Deus para a minha vida, ela é a minha escolhida, ela é a minha bênção, vai somar comigo, vai ser uma dádiva do Senhor na minha vida, e é com ela que eu vou casar. Escolhi, tomei uma decisão. Então andar junto, irmãos, também é uma questão de decisão, entenda isso. Ninguém é obrigado a ser membro de uma igreja, ninguém botou uma corda no seu pescoço para você estar aqui e fazer parte desta família, entenda isso. Então, como no casamento, no corpo de Cristo, quem não está disposto a se unir, quem não faz parte, sabe, não faz nada por esta comunhão, quem não investe nisso, ao contrário, ele joga contra, ele trabalha contra, ele investe na divisão, na contenda, ele está no lugar errado, porque a união requer investimento, e precisa, sabe, precisamos fazer escolha, é uma escolha que nós fazemos. Eu escolhi estar na minha igreja, você escolheu estar nessa igreja, amém? E agora que você fez essa escolha, invista nessa proposta, vista a camisa, literalmente, amém? Vista essa camisa, a camisa da sua igreja. Eu lembro quando eu era solteiro, às vezes eu recebia um convite para ir a uma festa, para ir para algum lugar, na mesma hora eu falei, estou dentro. Eu era um caçador de festa, eu não podia passar um final de semana sem, sabe, entrar num casamento, nem que fosse de penetra, tinha que ir. Falei, não posso passar um final de semana sem tomar um negocinho, né, um biricutico, um negocinho e tal, né, um pagodinho, ainda mais quando eu estava afastado do evangelho, né? Desviado é uma tribulação, desviado não tem juízo não, fica atrás de festa, atrás de pagode, atrás de não sei o quê, né? Então, eu não tinha compromisso com ninguém, mas depois que eu me casei, a pessoa vinha me convidar, eu falei assim, não, peraí, tem que consultar minha esposa, eu posso levar minha esposa? Quero saber se ela tem compromisso, se vai ter médico nesse dia, se vai ter alguma coisa que vai nos impedir, porque eu tenho um compromisso com ela, porque a união requer comprometimento, compromisso. Então, eu precisava de um tempo agora para responder, precisava consultar a minha esposa. E o que eu aprendo com isso, irmãos? Não há união onde não há compromisso. Não há união onde não há compromisso. Então, comprometa-se com a sua igreja. Comprometa-se com o seu líder. Diga para ele, estamos juntos. Vamos caminhar junto. Vamos servir ao Senhor com alegria. Vamos desbravar Santa Cruz e ganhar esse bairro para Cristo. Aleluia. Ser tu uma bênção nesta santa comunhão. Invista nesta proposta, em nome do Senhor. Então, queridos, nós temos que ter isso muito claro no nosso coração. Então não há união onde não há compromisso, onde não há acordo, onde não há convergência de ideias, e a Bíblia fala sobre isso, andarão dois juntos se não houver acordo, andarão dois juntos se não houver esse espírito de compartilhar, de entender, de obedecer. Então, a Bíblia diz também que uma casa dividida não subsistirá. Onde há divisão, irmãos, não há crescimento. Onde há divisão, a bênção do Senhor não pode ser impetrada. Creia, querido, que Deus tem grandes bênçãos para derramar sobre a nossa vida. Deus tem grandes bênçãos para derramar sobre a tua vida pessoalmente. Deus tem coisas grandes, maravilhosas para fazer em você,
para fazer na vida dos seus. Porém, entenda que estas bênçãos só serão uma realidade se estivermos unidos ao corpo de Cristo pela fé. Amém? Porque é nesta comunhão que o Senhor ordenará a vida e a bênção que você tanto deseja, que você tanto almeja. Nós precisamos orar pedindo ajuda ao Senhor. Nós precisamos orar pedindo graça ao Senhor, para andarmos em unidade, irmãos. E enfim, exercermos com excelência o sacerdócio espiritual que o Senhor confiou a nós. Ore ao Senhor, nas áreas que você tem dificuldade, nas áreas que você tem, encontra barreiras, peça ao Senhor: Senhor, me ajuda, porque eu quero andar junto, eu quero caminhar com a minha igreja, eu quero caminhar com o meu pastor, eu quero frutificar para Deus, eu quero servir ao meu Senhor nesta casa de oração. E assim, queridos, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempo de guerras, de conflitos, de terrorismo batendo a nossa porta, unidos a Cristo e aos irmãos, nós vamos frutificar, nós vamos avançar, nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos ganhar a nossa casa para o Senhor, aleluia. Nós veremos a glória do Senhor, os milagres do Senhor, as bênçãos do Senhor nos alcançarão, aleluia, louvado seja Deus. Tudo que Jesus conquistou na cruz, nós tomaremos posse, porque decidimos estar unidos na mesma fé, no mesmo Espírito, no mesmo amor, para servir ao Senhor. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Vamos orar ao Senhor. Ou vamos fazer melhor, vamos ficar de pé. E nós vamos fazer essa oração de mãos dadas, irmãos. Não apenas mecanicamente, mas num ato, num símbolo de unidade. Vamos dar as mãos. Isso, fecha o corredor. Não tem lado direito nem esquerdo agora. Somos uma só família, a família de Deus. Vamos dar as mãos. Isso. E nós vamos orar nesta hora. Vamos orar por esta unidade. Vamos orar pela nossa comunhão, irmãos. Porque vamos ser sinceros, às vezes é difícil, sim. Às vezes nós temos algumas dificuldades. Às vezes nós sentimos o peso das nossas próprias debilidades, das nossas dificuldades internas, de coisas que trazemos no coração, que nos marcaram, talvez numa vida, numa outra igreja, numa outra situação, na família, sei lá, uma coisa que te feriu, que te magoou e te marcou profundamente. E às vezes isso pode impedir você de se unir à tua igreja e produzir os frutos que o Senhor requer e tem requerido de você. Então peça ao Senhor agora ajuda. Vamos orar, feche os seus olhos, vamos elevar os nossos pensamentos aos céus agora e vamos pedir: Senhor, limpa o nosso coração. Senhor, tira todo o espírito de divisão, tira todo problema, tudo que traz peso, tudo que gera barreira, tudo que às vezes, Senhor, me inibe e me impede de estar assim, de mãos dadas com os meus irmãos, Senhor. Senhor, enche o nosso coração de amor por Ti, que possamos Te amar acima de todas as coisas, mas que possamos amar também os nossos irmãos como a nós mesmos, como ensina e nos manda a Tua palavra. Senhor, enche o nosso coração de amor pelo nosso líder espiritual, aquele que o Senhor separou, o anjo da Tua igreja, para nos conduzir na Tua presença. Que possamos amar, Senhor, o anjo da igreja, o profeta do Senhor, que o Senhor tem usado para nos abençoar e para nos conduzir na Tua presença. Oh Senhor, ajuda-nos a amarmos os nossos irmãos, aqueles que temos afinidade, mas também aqueles que nem conhecemos, Pai. Que possamos lembrar deles, buscar conhecê-los, saber o nome e colocá-los na nossa lista de oração e dizer: meu irmão, eu não te conheço bem,
mas eu já estou orando por você, porque eu quero também caminhar junto. Nos ajuda nesta proposta, Senhor, pois nós queremos frutificar onde o Senhor nos plantou. Aleluia. Nós queremos gerar frutos, ó Deus, para Ti, e frutos que vão permanecer para a vida eterna. Aleluia. E assim, ó Deus, através da nossa comunhão, da nossa unidade, este mundo tão desigual, este mundo tão violento, tão contencioso, que vive em pé de guerra, possa Te conhecer, Senhor, possa conhecer o Teu poder, Pai, através do nosso amor pelos irmãos, por Ti, amor capaz de transpor as barreiras raciais, as barreiras culturais, as barreiras sociais, as barreiras religiosas. Ó Senhor, não deixe que a igreja, Senhor, seja confundida, Pai, com, Senhor, uma instituição secularizada, uma instituição mundanizada. Não, que não tem, Deus, uma instituição que não tem Cristo como cabeça. Não, Pai, nós somos o corpo do Senhor, a igreja do Senhor. Tu és o cabeça da igreja, Tu és o Senhor da igreja, Tu és o Redentor da igreja. Louvado seja o Teu nome. Obrigado por ser o cabeça do corpo, o cabeça da igreja. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de fazer parte do Teu corpo, a igreja do Senhor, a família de Deus. Obrigado, Senhor, por fazermos parte deste sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Obrigado, obrigado. Não temos palavras para Te agradecer. Preserva a nossa unidade, preserva a nossa comunhão, abençoa-nos, Senhor, nesta família da fé, para que juntos, como estamos agora, de mãos dadas, ombreados uns aos outros e ao nosso pastor, possamos produzir frutos, e frutos que vão permanecer para a vida eterna, em nome de Jesus. E todos digam amém e aplaudam ao Senhor. Aleluia. A igreja triunfante, a igreja unida, servindo ao Senhor e desbravando o mundo e alcançando vidas para o reino de Deus. Aleluia.